Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, né? Sou Jéssica Marinzec, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast totalmente independente. Eu já quero deixar isso bem claro, o Aula Aberta de Vinho. Aqui é conteúdo de vinho para pessoas reais. O tema do episódio de hoje é um dos mais polêmicos, já falei, refalei, mas ele é a dor de muita gente, não só que compra, mas que vende vinho também. Então, qual que é a diferença dos vinhos secos, meio secos e suaves? Então, a gente vai falar bastante disso aqui hoje. Na verdade, quem vai falar mais mesmo são as minhas convidadas, porque hoje eu tenho aqui Paty, diretamente do Rio de Janeiro, Fernanda, diretamente de São Paulo. Queria que vocês dessem um oi, vou começar em ordem alfabética. Fê, dá um oi, fala um pouquinho de você para a galera que está ouvindo, por favor. Legal, né? Fiquei muito feliz com esse convite, né, para participar desse primeiro podcast sobre vinhos realmente para pessoas normais que têm dúvidas, né, as dúvidas mais comuns e que eu acho bem interessante, né, gravar isso para poder passar a informação para a maior parte das pessoas passarem a consumir ainda mais vinho, né? E eu sou uma apaixonada pelo vinho. Eu não trabalho na área, mas eu já fiz cursos, né? Fiz cursos na ABS, na Associação Brasileira de Sommelier, fiz o W7 nível 1, e devido à pandemia eu não pude estudar mais, né? Eu tenho interesse ainda em estudar mais, mas eu tenho o meu Instagram também, que eu acompanho. Já divulga, que é o canal. Já vou divulgar. Eu tenho um Instagram, mas na verdade é um Instagram para apaixonados por vinhos e para mim mesmo, para eu guardar os vinhos que eu tomo, ver quais são os melhores, quais eu gosto. É a Adega da Fê, lá no Instagram, Adega da Fê. Sigam aí a Adega da Fê, boa. E lá eu coloco os vinhos que eu costumo beber realmente no dia a dia, né? E para ir tendo esse histórico mesmo. É uma boa forma de guardar, eu gosto. Muito bem. E direto do Rio de Janeiro, Paty, essa daí é velha conhecida também. Paty, dá um oi para a galera, se apresenta, por favor. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui nesse podcast, né? Eu sou super fã da Jéssica. Na verdade, assim, eu sempre gostei de beber vinho e tal, mas nunca assim me interessei muito por conteúdos de vinho. Com a coisa da pandemia, aquela coisa de ficar em um e-commerce, ele começou a fazer algumas lives e tal, e a Jéssica que fazia essas lives. E eu comecei a me interessar mais pelo tema e tal. Então, minha grande professora aí no mundo dos vinhos é realmente assim, a Jéssica, né? Fora isso, eu comecei a olhar alguns conteúdos em internet, li já alguns livros, mas ainda não tive a oportunidade de fazer nenhum outro curso, assim. Então, eu sou realmente assim uma grande curiosa. Estou aqui até sem graça, né, perto de vocês. A Jéssica não, que é minha professora, então tudo bem, mas a Fernanda aí, eu não sei não. Não, por favor. Estou no início,
A Jéssica é master. Sem vergonha, sem vergonha. Ó, então, para quem está chegando aqui, porque é o primeiro episódio, as minhas convidadas, minhas chuchuzinhas, trouxeram as perguntas delas sobre esse macro tema de hoje, que são os vinhos secos, meio secos e doces. Então, elas vão me fazer essa pergunta, vai funcionar dessa forma, com uma aula aberta mesmo. Então, será que elas vão perguntar alguma coisa que você sempre quis perguntar sobre esse tema? É por isso que eu trouxe elas aqui, porque eu quero ouvir a pergunta do consumidor, né? Já ouvi bastante aí, muito técnico de vinho, alguns são bem chatos. Então, eu quero essa conversa. Só que antes delas chegarem com as perguntas delas, quem vai fazer pergunta sou eu, mas calma, não é pergunta assim, muito técnica de vinho, porque a gente tem o quiz da Jazz. Não rolou o tour da Jazz ainda, mas tem o quiz da Jazz. E eu vou fazer umas perguntinhas para fácil. Vou começar dessa vez. Não, é fácil, vocês vão ver. Eu vou começar dessa vez com a Paty. E é o seguinte, Paty, se você tivesse que escolher uma pessoa, vivo ou morto, não importa, para tomar uma garrafa de vinho, quem é e por quê? Meu pai. Por quê? Por quê? Porque eu acho que essa coisa minha de vinho vem dele. Eu acho que seria ele, assim. Infelizmente ele não está mais aqui, mas eu acho que ele foi sempre meu grande companheiro aí. Boa! E você, Fê? Vivo ou morto, é difícil, né? Eu acho que eu escolheria, para tomar uma taça, assim, eu acho que eu escolheria alguém mais do mundo do vinho mesmo, né? Eu gosto bastante da Jancy Robinson, eu gosto bastante dela, né? Então, talvez seria... Arrasou! Chique, já ia dar no inglês ali, fala com a Mama Jancis. A Jancy Robinson. Para quem não conhece, Jancy Robinson, ela é uma das maiores críticas de vinho no mundo, ela é inglesa. Ela passou num curso que chama Master of Wine em 1984, que é o ano que eu nasci. Então, faz 38 anos que a mulher é Master of Wine. E detalhe, ela não era do mercado de vinhos naquele tempo. Ela fez por um hobby, foi lá e passou numa das provas mais difíceis que existem. Então, essa é danada. Mama Jancis ainda atua como crítica de vinhos, um pouco menos, mas ela é uma pessoa incrível. Muito bem, boas escolhas. Tenho mais uma perguntinha para vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu tô com uma listinha, deixa eu pensar. Vamos lá. Qual que foi o maior mico que vocês já pagaram com vinho? Tipo, falou alguma coisa errada, derrubou vinho em alguém, inventou alguma coisa sobre o vinho e aí descobriram que você só estava inventando para responder mesmo. O que foi? Vou começar com a Fê agora. Vai lá, Fê. Nossa, já passei vários micos, né? Para abrir a garrafa. Vou contar dois, então. O pior foi na minha aula, numa aula que eu fiz na ABS, né? Que era uma aula para abertura da garrafa com o abridor, esse abridor normal, abridor, saca-rolhas normal de vinho, e daí todo mundo tinha que ir lá e abrir uma garrafa. E eu estava com pressa, porque eu tinha um outro compromisso para sair. Eu queria acabar logo a aula, para sair logo. Daí o professor, quem vai começar? Eu falei, eu vou começar. Daí eu fui lá correndo, peguei a garrafa, o abridor, só que era o abridor deles lá, também não era o meu, né? Era um abridor lá. Fui abrir a garrafa, peguei o abridor. O que aconteceu? Lógico, quebrou a rolha. Esse abridor é até legal falar, porque o pessoal acha que o abridor de escola, de sommelier e tudo mais, em geral são aqueles abridores de asinhas, que a gente chama tipo borboleta, né? Mas esse não, é o que a galera usa no restaurante, que é o que a gente chama de 2 níveis. Dois níveis. E aí, mas como é que você saiu dessa? Né? Como é que você saiu desse micão lá na frente da turma toda? Foi horrível. Na frente da turma, da aula lá, o professor olhou para mim, bonito, hein? Eu falei, nossa, que vergonha. Daí ele, não, vamos daqui. Daí ele mesmo pegou a garrafa e abriu.
Eu falei, professora, é que eu tô com pressa, eu preciso sair, eu posso tentar de novo? Daí ele, pode. Eu falei, meu Deus, graças a Deus. E Aí eu deu tentei de certo novo e abri depois? outra, Boa. daí deu certo. Gente, Deu mas isso certo. acontece, mas ó, Foi... não, eu imagino nervoso, mas acontece. Nossa. Quebrar a rolha é normalíssimo por vários motivos. Às vezes é isso aí, tá nervoso, a rolha tá muito seca. Eu já quebrei a rolha no meio do. Eu, ao contrário, eu sendo a professora, e eu lembro que eu estava dando um curso WST nível 1 numa feira que chamava Expo Vines, lá no pavilhão do Center Norte, no meio da aula. Aí a gente já tá um pouquinho, né, gato escaldado, já mete um somebody love e fala, gente, que bom que isso aconteceu, porque eu já posso mostrar para vocês como reverter essa situação. Então a gente já faz o somebody love. Já aproveita, já dá uma aula, já. Olha, quando acontecer isso, já fala, Exato. Né? Então, gente, normal. Mas agora eu quero ouvir o mico da Paty, né? De rolha eu não vou nem falar, que eu já quebrei umas 500. Então, nem vale para mim, né? Mas eu já... Falando de quebrar, eu já quebrei uma garrafa de vinho, um Butini, que um amigo chamou a gente para um jantar e tal. E eu não mexo minhas mãos quando eu falo, né? Vocês já perceberam. Assim. A garrafa estava bem assim do meu lado. Eu bati a mão, a garrafa foi pro chão, enfim. Ainda bem que todo mundo já pega pelo menos um pouquinho, né? E tal, só tinha menos da metade da garrafa. Essa, né, às vezes dependendo do preço do vinho, mas tá circulando na internet, inclusive, pessoal, quem estiver ouvindo, não façam, B, se forem fazer, evita, pô, só que são as sabragens, né, então tem cada, quem não sabe o que é sabrar, é você tentar abrir a garrafa com sabre mesmo, sabre vulgo espada, vamos lá, né, para ilustrar, deixar bem ilustrado, afinal, essa aqui é uma aula em áudio, no final das contas, mas tem gente que usa taça de vinho, um monte de coisa, e sabrar é um negócio complicado, e eu já vi vários vídeos do pessoal deixando a garrafa cair, a garrafa estoura na mão, tem gente que corta a mão, tem que tomar super cuidado com a sabragem, tá? Movimento, cuidado com a sabragem, em nome de Jesus. Já sabraram alguma garrafa? Você já, e como é que foi, Vê? Foi difícil assim no começo, você fica tentando várias vezes, né? Uma hora dá certo. Você vai indo, né? Uma hora dá certo. Mas eu consegui. Eu nem me atrevo. Não, eu não, também tô de boa. Tem um sabre aqui, viu? Até vou ter... Não vou não. Volto. Muito bem. Mas eu já paguei um mico também, eu já paguei um mico de definição também, que me perguntaram sobre uma definição e eu não lembrava o que era, não sabia, daí eu dei aquela enrolada, comecei a enrolar. Somebody love. Deu um somebody, e me perguntaram, mas o que é aquele vinho criança? É um vinho jovem? Ai, meu Deus, o que é o criança? Eu falei, não é vinho jovem, não tem nada a ver, não é jovem, não é isso. Mas eu não lembrava a definição, como que era, daí eu tive que inventar, assim, na hora, falar, fazer uma tese, assim. A pessoa acreditou, caiu, né? Mas se ela for pesquisar depois, daí... Somebody love, que não, todo mundo já deu um somebody love no mundo do vinho, eu, Fernanda, quem está ouvindo, todo mundo já meteu um somebody love. O criança, inclusive, é um ótimo tema para um podcast, sem entrar muito em detalhes, né? Então a gente está falando de um vinho que passa algum tempo em barrica e tudo mais, essa é a forma mais genérica da gente falar de um vinho criança, mas passa pouco tempo e é isso, não vamos entrar nesse detalhe não, que esse podcast... É só para contar um mico, só. Que esse podcast tem um tema muito mais polêmico e, para quem não sabe, eu dei 2 opções de temas para a Fê e para a Paty, elas escolheram esse, eu fiquei super feliz, porque realmente era o que eu queria, mas aqui é democracia, né, gente? Precisamos ouvir o que o povo quer saber, que é sobre vinhos secos, meio secos e doces. A diferença, por que é desse jeito, por que não é, já falei algumas vezes, mas...
como vocês já sabem, eu já falei nesse podcast, elas vão me fazer as perguntas, inclusive eu não sei, tá? Vocês podem até depois mandar mensagem para elas nas redes sociais, não tenho a menor ideia do que elas vão me perguntar, eu largo o tema e a gente vai conversando aqui. E se eu não souber, como é normal, isso é super normal, quando a gente não sabe alguma coisa no mundo do vinho, até a Mama Jensen, uma vez, numa palestra dela, falou que não sabia muito sobre vinhos da Áustria. A gente estava numa convenção lá na Suíça, lá não sabia, não sei muito. Imagina, a mulher sabe tudo. Então, assim, é normal. E aí, a pergunta que eu vou fazer é: quem se habilita a fazer a primeira pergunta sobre o tema, ou eu vou ter que escolher uma das duas? Como é que vai ser? Eu posso. Eu posso. Ah, oxe. Falei primeiro. Vamos lá. A primeira Gostei. é mais fácil, né? Gostei dessa turma, gostei dessa turma. Vamos lá. Bom, Jéssica, você já falou algumas vezes e tal, mas, enfim, para quem ainda não ouviu e tal, eu acho legal, né, a gente começar com a pergunta óbvia sobre o tema, né? Qual a diferença entre esses 3 tipos de vinho? E já, de repente, pegando assim um pouquinho, o que no processo de produção faz um vinho ser seco, meio seco ou doce? Quem define se o vinho vai ser o seco, meio seco ou doce, eu falo sempre, é o produtor. É o produtor que tem essa definição. Como que ele define esse vinho? Vários motivos. Às vezes é regulamentação. Então, para o vinho ter a DOC, a DOCG-X, precisa ter o mínimo de grama de açúcar nesse vinho. Às vezes é uma regra dessa produção. Então, ele pode fazer por conta ou por conta da regra do local onde esse produtor está localizado, obviamente. Daí depende de cada país, né, no caso. Isso Daí... vai depender de cada país, exatamente, ou se não tem uma regulamentação muito rígida, é esse produtor quem faz isso. Esse açúcar, toda vez que a gente estiver falando aqui desses vinhos, né, do vinho fino, suave, a gente está falando do açúcar da uva. Que é um açúcar natural. E aí, uma coisa que é sempre bom ter em mente, que não existe um vinho 100% seco. Tipo, não sempre tem alguma graminha ali de açúcar. Por quê? Porque na produção do vinho ali, a gente precisa da levedura ou do fermento que vai comer o açúcar natural dessa uva e transformar em álcool. Então, não existe, matematicamente falando, uma fase de tipo, a levedura está comendo o açúcar e acabou tudo e transformou. Não existe matematicamente falando. Então, sempre vai ter algum residual de açúcar. E aí o produtor para, talvez, essa fermentação quando ele ou ela quiser. Quer um vinho mais seco, eu deixo essa levedura comendo o açúcar mais tempo. Quer um vinho mais doce, eu deixo essa levedura comendo o açúcar por menos tempo. Então, são várias decisões que esse produtor tem que tomar. E aí, por fim, como eu disse, que é o açúcar natural da uva, a gente já começa a ter alguns indicativos, por exemplo, de regiões. Então, eu sei que o centro da Espanha é uma região quente. Se a gente deixa uma fruta na mesa durante bastante tempo, essa fruta tende a ficar mais madura, tende a ficar, então, com mais açúcar. Então, as chances de um vinho de uma região quente ter mais residual de açúcar ou álcool, porque a gente basicamente está falando do subproduto um do outro, né? São maiores. Então, regiões mais frias tendem a produzir alguns vinhos com um pouquinho menos de potencial de açúcar, né? Porque no frio é mais difícil essa fruta produzir tanto açúcar assim, né? Tem alguns meios, mas aí é assunto para um podcast de vinhos doces, somente como fazer. Mas ficou claro um pouco, a gente tem ainda bastante coisa para falar desse tema, mas esse começo ficou claro? Ficou, né? Sim. Só uma dúvida. Você falou da levedura e tal, e a questão da fruta madura, enfim.
a questão da uva, ela está mais ou menos madura, também vai influenciar nessa quantidade, nesse açúcar do vinho, ou seja, dele ser mais doce. Se a fruta está mais madura, vai ter um vinho mais doce. Pode ter um vinho mais doce, porque aí que é o pulo do gato. É Ou onde melhor, esse vai ser produtor... difícil ter um vinho mais seco. Exatamente, porque eu tenho muito açúcar, é exatamente isso. Pá. Eu tenho uma uva com bastante açúcar natural. Ou eu vou ter um vinho muito doce, ou eu vou ter um vinho muito alcoólico. Porque não tem o que esse produtor fazer com essa uva. Ou ele vai deixar transformar quase tudo em álcool, e aí a gente vai ter aqueles vinhos 14,5, que 13,5 e tudo mais, ou eu vou ter que ter um vinho meio seco, ou dependendo da região, quando tem muito açúcar, eu tenho os dois, né? Eu tenho tanto um álcool alto, que já começa ali no 13,5, como eu também tenho algum residual de açúcar. Então, é exatamente isso. Então, vamos falar das diferenças reais dessas palavrinhas, né? Então, lembra que eu falei que quem coloca isso, quem delimita isso para a gente aqui no Brasil é o Ministério da Agricultura. Então, ele diz o quê, o Ministério da Agricultura? Que vinhos com até, o famoso, 4 gramas por litro de açúcar, a gente tem que colocar no contrarótulo que esse vinho é seco. Acima de 4 e até 25 gramas por litro de açúcar, tem que colocar no contrarótulo que esse vinho é meio seco. E acima dos 25 gramas por litro de açúcar, tem que colocar no contrarótulo que ele é doce ou suave. E aí que entra o bololô. Porque o meio seco, ele é esse acima de 4 e até 25. Ele tem uma gradação muito alta. Então, ele pode tanto estar muito próximo de um paladar mais doce, como de um paladar mais seco, que ele vai ser rotulado como meio seco. E é por isso que muita gente, né, do mercado, assim, realmente, sommeliers, vendedores e tudo mais, a gente fala, cara, prova o vinho, que às vezes o paladar dele, ele está mais próximo desse seco. E um ponto muito importante que a gente fala... Esse meio seco, ele não fala a quantidade, né, não fala. específica, né? Então, você não tem como saber mesmo se ele está próximo do 4 ou próximo do 25, então, se ele vai ser mais, né, seco ou mais doce. Não fala, E nem o produtor é obrigado a colocar, não é uma regulamentação colocar essa quantidade de açúcar, e aí fica realmente, às vezes, um pouco mais complicado. E, por exemplo, se eu estiver importando um vinho e a regulamentação do país de origem é diferente da do Brasil, qual vai ser a denominação que fica? A do Brasil ou do país de origem? A do Brasil. E esse é um ponto que a gente precisa falar aqui também. Dependendo do lugar onde a gente está, e aí eu vou pegar a Alemanha, que é um caso, eles não vão só pelo grau de açúcar que sobrou da fermentação, né? Ou o grau de açúcar que sobrou porque a levedura não comeu. Ele vai levar em consideração, lá na Alemanha, outros elementos do vinho, que é a acidez, que é aquela sensação de salivação depois que você toma alguns vinhos, né? Você começa a salivar. Então, a acidez do vinho, ela, quanto mais elevada, menos você percebe o açúcar residual. Então, em alguns outros países, é outra forma de medir. Aqui a gente só mede para o açúcar residual. E aí é isso, tem vinho que na Alemanha é considerado seco, quando chega no Brasil, e aí todo mundo talvez já deve ter visto contrarótulo com um sticker atrás, colado em cima do contrarótulo, né? Aí o pessoal fala, é contrabando, não sei o que. Não, não é, porque às vezes você tem que rotular novamente, colocar um sticker em cima daquele contrarótulo, porque quando chegou aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura falou negativo, olha aqui, ó, a diferença do açúcar residual, vai ter que rotular de novo. Então, isso acontece bastante, não é pouco não, viu? Então é por isso que tinha, eu imaginava que era
por ser importado, teria que ter esse sticker mesmo, mas então é por conta dessa diferença, no caso. Às vezes, esse lance do contrarótulo e tem essas informações é também um tema polêmico, porque tem gente que fala assim, não, então, tem o sticker, não é legal, é contrabando aqui, não sei o quê. E não é, isso depende muito de negociação mesmo, de como tá comprando esse vinho ou não. O negócio do contrarótulo, então, é negociação da pessoa que está comprando o vinho com o produtor, porque quando o produtor, alguns produtores de vinho, ele fala assim, ó, o meu vinho custa 5 euros para você a garrafa. Às vezes o contrarótulo não está nesse preço. E o comprador tem que negociar. Ah, mas eu quero o contrarótulo inteiro. Mas eu quero não sei. O contrarótulo às vezes não está nessa negociação. E aí, o que o comprador faz? Ele fala assim: eu não vou então colocar o contrarótulo aí com você, porque vai custar o quê? Dólar ou euro. Traz para cá que eu rotulo aqui no Brasil e coloco o sticker. Então, por isso que às vezes o rótulo só tem o sticker, ou tá com o sticker colado. Então, isso não quer dizer se o vinho tá bom, tá ruim, é contrabando, não é contrabando, nada disso. Quer dizer mesmo negociação. Então, essa é uma outra dúvida que as pessoas têm muito e às vezes pega até mal com alguns vinhos, né? Sim. Outra Boa. dúvida que foi frequente agora também, principalmente agora, né, no Ano Novo, é sobre os espumantes também, né? Porque também eles têm aquela classificação que é Nature, Extra Brut, que também também pela a indicação do teor, teor do açúcar residual também, né, no caso, né, dos espumantes. Bom ponto. A gente fala. Tem o DMC também, o doce também, né? Boa, bom ponto. A gente sempre fala muito dos vinhos que a gente chama tranquilo, né? Do seco. E o espumante, ele tem a mesma lógica, mas ele não segue a mesma regra, porque o espumante, como é que é? Ele vai, quando a gente fala do mais seco, ele é o nature, o extra nature, é nature, né? Nature. Nature. Aí ele tem o extra lá, aí o nature, aí ele tem o brut. Não, ele tem o extra brut, o brut, o sec, o demi-sec e o du. Que é o doce. O du é DOUX, que é o doce. É o Então, cada um deles também é uma regrinha de nível de açúcar. Agora eu não vou lembrar exatamente. Também, né? Também. Também é a mesma regra. Isso. O Extra Nature, eu acho que é de 0 a 3 gramas, aí depois vai de 3 a 10, alguma coisa assim. Então, até, sei lá, acho que mais de 25 também, até um pouquinho mais, assim. Mas tem uma outra regra, mas é exatamente isso. Então, quando for comprar um espumante, tudo que estiver com Brut e Nature vai ser seco. Seco. Tudo que tiver de sec e du, sec, demi-sec, extra sec, já vai começar a ser doce. Aí, tá vendo? Não ajuda a galera, né? Então, tudo que tem sec já começa, na verdade, a ser mais doce quando a gente está falando de espumante, é diferente. E também o extra dry, ele é mais doce que o brut, né? Isso, porque isso aí eu já paguei mico com isso. A gente estava falando de mico lá no início. Porque eu pessoalmente sempre gosto de coisas de vinhos mais secos, né? Então, para mim, espumante sempre vou no brut. Só que antes de conhecer minha professora Jéssica, quando eu vi assim na loja, extra dry, caraca, isso aqui é melhor que o brut, é mais seco que o brut. Extra. Porque eu ficava assim, extra dry, nossa, é super seco. Exato, mas o extra dry e o extra sec também, porque aí depende também da região, do país e tudo mais, é a mesma coisa. Tem sec ou dry, ele já começa a ser mais docinho, que é o seco é o brut. Aí um muito seco, aí você vai nos nature da vida. Mas esses nature, hoje em dia,
não é uma regra geral, mas os natures são um pouquinho mais caros do que os demi-secs, os extra-secs. Isso tem que tomar cuidado mesmo. Eu também já paguei esse mico aí, normal, gente. Ah, Maria, já paguei muito. Que mais? Que mais? Perguntas. Falando um pouco assim das uvas, existem uvas assim específicas para cada um desses tipos de vinho? Ou com qualquer uva eu posso produzir qualquer tipo de vinho? Com qualquer uva dá para produzir qualquer tipo de vinho. Lógico que não dá para sair daqui falando desse tema sem falar da moscatel, né? Que a moscatel ela é sempre doce e tudo mais, mas já provei moscatel mais seco, em vinho tranquilo, ou seja, vinho que não é espumante. E aí aí a gente volta lá para o produtor, é o produtor que vai definir. Já provei vinho de sobremesa feito com taná, com Cabernet Sauvignon, tem também. Então, assim, alguns produtores privilegiam algumas uvas, como no caso a moscatel, porque ela já tem esse aroma dessa frutinha. A moscatel a gente brinca que é uma das poucas uvas que tem aroma de uva mesmo. Você pega o vinho, coloca na taça, tem aquele arominha de uva. Então, assim, mas esse é o único caso. O restante, realmente, qualquer uva faz seco, meio seco, doce, depende da mão de quem está fazendo. E esses vinhos que são, né, classificados como suaves, doces, licorosos, que daí eles são chamados vinhos de sobremesa mesmo, né? Que daí Isso. seria por conta do teor também do açúcar, né, nesse caso, né? Isso. Aí a gente depois, bem isso, quando a gente tem o doce, o suave, depois a gente tem o licoroso, né? A regra do licoroso, se eu não me engano, tem que ser acima de 15,5 de álcool. Se é 15,5 de álcool, mínimo 15,5 de álcool, já vai ser chamado de licoroso. É isso mesmo. Porque o Amarone de la Valpolicella, que é um vinho italiano, tinto, né, obviamente bem alcoólico, todo o álcool do Amarone, ele é natural, porque a uva ela é deixada ali para secar e tudo mais, etc e tal, então é natural, e às vezes ele entra como licoroso no Brasil, na nossa regulamentação, e ele não tem nenhuma técnica de tipo, ele foi adicionado alguma coisa, mas nada disso, é por conta dos 15,5 de álcool. E aí, quando entra como licoroso, quem trabalha aí com importação e tudo mais estiver ouvindo, existe um negócio que chama NCM, né? Então, os impostos, eles são calculados por NCM. O espumante, ele tem um NCM, o vinho tranquilo tem outro, e o licoroso tem outro. E é um NCM, inclusive, com mais impostos ainda, se não bastasse todos eles, né? Então, é licoroso. É licoroso, os 15,5 de álcool ali. Isso. O que mais? Você falou aí no início de acidez, né? Certo. Que geralmente a acidez esconde um pouquinho ali o açúcar. Então, os vinhos doces, eles seriam menos ácidos, vamos dizer assim. Então, o ideal é que eles tenham bastante acidez, mesmo que ela não seja aquela acidez quase de suquinho de limão, assim, mas é ideal que eles tenham, porque senão eles vão ficar enjoativos demais. Mas muitos deles ainda contam com uma acidez um pouquinho mais baixa, mas é bom ter. Tem um que chama Sauterne, na verdade, porque você não fala o último S. O Sauternes ou Sauternes é um vinho doce, francês, é super chique, super chique. Esse cara tem bastante acidez, esse cara é super complexo e tal, e ele é mais caro, né? Então, assim, a gente vai perceber, por isso, quando a gente toma um vinho, fala, caraca, como esse cara é complexo, tem um monte de coisa acontecendo, são vinhos super elaborados, Paty. Se a gente pega um doce, que é muito doce, não tem acidez, que existem vários, a gente vai falar, caraca, esse vinho tá meio desequilibrado, podia ter uma acidez aqui, porque senão ele fica muito enjoativo, sabe? Quanto mais neurônio tem que queimar para fazer um vinho, o vinho mais caro ele vai ficar. Mas não precisa queimar tanto para beber, assim, só falar, caraca, que delícia. Você toma, você fala, caraca. Não, eu tô falando
O produtor. O enólogo lá, né? Os neurônios do enólogo lá e tal. Agora, já que a gente falou de acidez, e o tanino? Que ela gosta, ela... Agora já tá, o assunto já tá mais sério agora. Como é que é o tanino dos secos, semi-secos e dos Paty, doces? você já viu várias aulas também do tanino. O que é tanino? Fala pra galera. Ai, meu Deus. Explica, o que é? Conta. Ai, meu Tá Deus. tudo certo, tá tudo certo. Você vai acertar, cara. Você vai acertar, tem Ai, meu certeza. Deus. Não, eu sei o que é, mas na hora de explicar é complicado. Vamos lá. O tanino, ele está presente ali na uva, né? Assim, para eu entender, assim, basicamente, assim, né? Eu digo assim, que é como se fosse, para mim, assim, quando você come uma fruta e você fala assim, essa fruta com cica. Parece que aquela fruta tá verde. Aqui a gente fala assim, que é cica. Tipo, quando você come uma banana verde, que dá aquele negócio na boca, assim, e tal. Uhum. Então, para mim, eu assimilo assim, muito o tanino a isso, né? Que eu não sei, tem um nome, né, específico do negócio que a uva tem, que faz o tanino, não é isso? Não, tanino, vamos no Não, mas não tem um nome, um nome químico assim, os fenóis, os polifenóis, exato. Mas o taninão, ele é basicamente isso, e ele tá na pele, na casca da uva, ele tá na semente e ele tá no engaço, no famoso galinho. Tá lá em todos eles, e é isso mesmo, ele dá essa sensação de, come uma bananinha verde, dá aquela amarrada na boca. O tanino da semente a gente não quer, né? Ele é o mais amargo, tipo, não queremos. O tanino do engaço, do galinho, queremos dependendo do lugar, se é um lugar quente, como a gente estava falando antes, que vai dar uma fruta madura, esse galho, esse engaço vai ter um tanino que pode contribuir bem para o vinho. Agora, o tanino da pele a gente quer porque ele vai dar estrutura, ele também protege o vinho, ele é antisséptico, vai proteger o vinho com o tempo, com a idade. Então, além dele dar esse peso na boca, não parece que você está tomando água, ele também protege o vinho com o tempo. Tudo isso que a gente está falando, eu sempre uso um exemplo que é assim, quando a gente pensar no líquido mais leve, né? Então, é a água. Se você adiciona uma colherinha de açúcar, você está dando um pouquinho mais de peso, né? Então, tudo isso que a gente vai adicionando ao vinho, a gente vai dando mais peso, mais estrutura. Então, se eu tenho só um vinho, sei lá, um Pinot Grigio de entrada, eu estou mais próximo, que os deuses me perdoem, eu estou mais próximo da água, certo? Eu amo Pinot Grigio, mas eu estou só para deixar clara a explicação. Cancelada no primeiro episódio. Estou mais próximo, mas aí eu vou adicionando um pouco mais de açúcar residual, eu vou adicionando tanino, eu vou adicionando água, álcool, eu vou adicionando mais estrutura para esse líquido. Então, eu vou tendo um vinho mais encorpado. Então, o tanino é super bom, é super, super brother do nosso vinho. Mas e aí, falando dos demi-secs, os doces e os secos, assim, como é que é o tanino nesses tipos de vinho? Cara, a gente pode ter taninos super marcadões em todos eles. E por quê? Em Vamos lá. doces? Em doce super, em vinho mais doce, você pode ter. O Amarone, que eu dei o exemplo, ele tem um irmão, que é o Recioto, que é feito basicamente da mesma técnica, deixando a uva secar propositalmente, concentrando bem açúcar e tem bastante tanino. Então, a gente pode ter em todos os níveis. A gente tem vários Garnacha e Pinot Noir bem secão, e são uvas que podem apresentar esse tanino bem mais levinho, bem menos marcado. Então, é possível encontrar em todos os níveis. Uma coisa não exclui a outra. Beleza, eu achava que os doces iam ter tanino assim bem baixo, que não tinha quase tanino e tal. Dependendo do tinto doce, o vinho do Porto,
vinho do Porto, vai ter tanino. Assim, não vai ser um tanino de um taná, mas ele vai ter o tanininho marcado, sim, vai ter. Fê? Eu tenho uma dúvida com relação a um vinho que ele tem um dulçor natural, né? Que é o colheita tardia. Daí ele entra em alguma classificação, assim, de vinho doce? Não é, né? Possivelmente ele vai entrar no doce, possivelmente, porque o doce é aquele acima dos 25, né? Então ele pode ter, sei lá, seus 35, nem vai ter tanto, para te falar a verdade, assim, o colheita tardia. Então ele vai entrar na classificação normal de um vinho doce. Em geral, é mais ou menos assim que funciona. A não ser que seja E aquele lance tem aquele lance também do apacimento, não é isso? Isso, ó, viu as aulas tudo. O Amarone que eu falei para ti e o Recioto é feito com apacimento. Então, a uva é colhida, ela é deixada para secar propositalmente numa cama de palha, e aí esse processo de secar a uva na cama de palha é o apacimento, que faz vinhos como o Amarone, que faz alguns vinhos da Puglia, por exemplo, que nem são vinhos doces, são vinho meio seco, mas o pessoal acaba usando a técnica do apacimento. A verdade é que quando eu já dei aula várias presenciais, né? Quando a gente dá às cegas um vinho meio seco, as pessoas amam. Quando você fala que é meio seco, as pessoas falam, mas será? O paladar do brasileiro não nega. Eu já fiz, eu já dei não, eu estava olhando um professor dar uma aula de um WST nível 2, tintos italianos. Os alunos chamaram o primitivo de Mandúria de Barolo e chamaram o Barolo de vinho de entrada. Por quê? Porque a gente acha que quando fala de Barolo, que é esse vinho tinto, super, né, encorpado da Itália, a gente pensa num vinho tinto, a gente pensa em muita estrutura, muito cor, muito corpo, fruta muito madura. Não, a gente nem pensa dessa forma, quase de forma, né, proposital, é quase inconsciente. Então, eu vi o pessoal chamando, e é engraçado, porque às cegas as pessoas preferem vinho com residual de açúcar. Aceitem, é verdade, eu já vi várias vezes, é verdade. É verdade, porque às vezes as pessoas olham mesmo no contrarótulo e vê lá, meio seco, daí já fala, não, é ruim. Não, esse vinho é ruim. Eu não digo, assim, eu não digo nem assim ruim, mas eu digo assim, eu já fico assim, eu acho que eu não vou gostar, porque eu gosto do mais seco. Mas já aconteceu de eu tomar demi-sec e gostar, justamente porque não tinha muito açúcar, eu não sentia muito açúcar. Tava ali redondinho, né? Tava ali todo bonito, todo bem feitinho e tudo mais. Então, não precisa, talvez, né, entender todos esses detalhes, mas é isso, saber que é possível encontrar, às vezes, um vinho meio seco, que vai estar tão redondinho que você fala, cara, nem percebi, só tomo vinho seco e esse daqui, passou despercebido. É bem possível. E aí? Posso ir mais uma, então? Pode, vamos lá. Eu tenho dúvida. A Fernanda também sabe tudo, né? As minhas perguntas eram só sobre meio seco, seco e doce. Agora agora a hora é essa. Agora já abriu. Vamos lá. Trazendo um pouquinho, o pessoal gosta muito sempre de falar um pouquinho de harmonização, né? Verdade. Existe, assim, uma harmonização mais assertiva para vinho seco, para vinho demi-sec e para vinho doce? Tipo, um vinho doce tem que ser com sobremesa. O vinho seco com coisa assim, mais salgada, essas coisas assim. Nessas horas, a gente sempre pode se aventurar e pode acontecer alguma coisa fora da curva que a harmonização que você menos imaginava vai sair ótima. Mas essas regrinhas funcionam bem. Então, sim, quanto mais açúcar tiver num vinho, mais fácil vai ser a harmonização dele com alguma coisa alguma coisa doce, né? Então, a gente tinha, né, Paty, na outra e-commerce, né? Tinha um vinho lá português que o pessoal amava, e ele tinha um alto teor de açúcar residual, e ele ia muito bem
com chocolate, batata, assim. E aí, quando a gente pensa nos secos, e aí, por exemplo, tinto seco, é mais fácil, às vezes, a gente harmonizar com pratos, olha, sei lá, variando desde uma massa até uma carne mais fibrosa, e aí a gente pega um tanino, porque essa carne pode ter uma gordurinha. Se a gente pensar em brancos e rosés, pega um peixe, pega um camarão, é mais fácil mesmo a gente partir o que é salgado com mais seco e o que é doce com vinho mais doce. É mais fácil, porque senão... Mas aí depende da uva também, né? Daí... Exato. É essa regra mais genericona, assim, porque senão as chances do vinho parecer ser amargo são grandes. Muda, né, o paladar do vinho, total. Pode mudar. Se não souber, vai nessa, que é um pouco mais garantido mesmo. Tá bem, deixa eu ver se tem mais. Acho que o meu já, que eu tinha anotado aqui, o meu já foi. Arrasaram. Ai, muito Era bem. praticamente as mesmas. Ela fez as mesmas perguntas que eu anotei também. Ai, tá ótimo. Não, mas tá bom. Mas ficou legal assim. A Fê que sabe tudo, eu que sei menos, eu faço perguntas mais básicas, a Fê vai naquelas perguntas mais elaboradas. Não, tudo certo, assim ficou legal esse balanço. Imagina, as perguntas foram, ó, tá vendo? Ela falou que anotou as mesmas perguntas que você, Paty. Não, tá bem? Mesma coisa. Não, mas tem que ter esse balanço, porque senão vai ficar só no basicão ou só no high level. Não, né? Não, tá certo, tem que ter o balanço. Muito bem. Mas que bom que eu consegui tirar as dúvidas de vocês. Podemos começar o encerramento do nosso podcast? Sim. Últimas palavras, Paty, Fê, querem dar um tchauzinho? Eu quero de novo aqui agradecer. Foi muito bacana participar com vocês, conhecer a Fernanda, Jéssica matar a saudade. Foi muito bacana esse papo. Mais para frente, quando tiver mais, pode me chamar, que eu estou super dentro. Chamo, pode deixar, boa. Fê. Também queria agradecer, eu gostei bastante, foi muito legal, muito interativo esse papo, e é super importante mesmo, acho que essa ideia, essa sua iniciativa foi ótima, porque realmente eu vejo que as pessoas têm dúvida, que esse é um tema que as pessoas realmente têm dúvida, né? Ficam, na hora de comprar um vinho, vai lá ler e não sabe, né, o que significa, né? Então eu acho que é legal para ter essa informação. De verdade, obrigada pela presença de vocês no primeiro episódio. Obrigada também quem ouviu esse conteúdo até o final. Muito bom. Por favor, compartilha com seus amigos, com seus familiares, posta nas redes sociais, dá uma força para esse podcast. E também me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, Jéssica Marinzec, fácil de achar. E logo mais eu volto com outro episódio do podcast Aula Aberta de Vinho. Um beijo, tchau. Um beijo. Tchau.